Tu falas português, tu tá aprendendo espanhol e tu normalmente entendes tudo o que os outros falam em espanhol, ou tudo o que é dito na tua novela favorita, ou naquela série que tu gostas, ou até naquela música que tu gostas de ouvir, mas na hora de falar, tu te atrapalhas? Tu tem dificuldades? Pois então fica comigo que esse vídeo é para ti. Porque hoje eu vou te contar quais são os 7 erros mais comuns que os falantes de língua portuguesa cometem quando tentam falar espanhol com fluidez. Mas eu também vou te ensinar como tu podes escapar desses 7 erros. Olá, olá! Sou a Cristina, esse é o Tudo sobre Espanhol e hoje nós vamos conversar sobre 7 erros comuns que os falantes de língua portuguesa cometem quando estão aprendendo espanhol. Mas eu vou te ajudar a eliminar esses erros da tua vida para que tu possas falar o teu espanhol com muito mais fluência. O primeiro erro é pensar em português antes de falar. Muito comum quando nós estamos começando a nossa jornada por um idioma novo. Nós pensamos na nossa língua materna e aí nós vamos traduzindo. Especialmente acontece quando nós estamos aprendendo espanhol. Por quê? O português e o espanhol, eles se parecem bastante, pero no mucho. Muitas vezes o fato de que os dois idiomas se parecem bastante vai trazer muito mais prejuízo do que benefício para nós. Então nós temos que estar sempre atentos para isso. A primeira coisa para evitar esse erro é não traduzir mentalmente palavra por palavra que nós queremos dizer. Porque além de isso poder causar uma frase muito estranha em espanhol, isso vai causar uma fala lenta, bastante pausada e pouco natural. Mas, Cris, eu não me sinto confortável para criar longas frases em espanhol, eu não tenho vocabulário para isso. Calma, tudo tem solução. Quando nós estamos começando a aprender, o ideal é nós pensarmos em espanhol diretamente, mas usando frases curtas, frases que nós já saibamos mais ou menos como montar. Um exemplo muito comum de como a tradução literal acaba nos atrapalhando é com frases. Quando nós tentamos traduzir literalmente "estou com saudades de ti", nós normalmente colocamos algo como "estou com saudade de ti". Mas saudade não é uma palavra que nós usamos muito na língua espanhola. O que nós sim diríamos em espanhol é "pecho de menos" ou "te extraño". E para o segundo exemplo, esse "vou sentir falta de ti", nós colocaríamos como "voy a sentir falta de ti", o que também não é usado em espanhol. Nós diríamos em espanhol "voy a extrañarte" ou "te voy a echar de menos". O segundo erro mais cometido que evita que falantes de língua portuguesa cheguem à fluência em espanhol é ter medo de se equivocar, ter medo de errar. Justamente porque muitos brasileiros entendem a grande parte do que os espanhóis estão falando, mas se atrapalham na hora de falar. Só que pensar muito antes de falar não só vai fazer com que vocês não façam uma prática real do idioma, mas como vai fazer com que vocês tenham muita lentidão ao falar. Qual é a solução para esse problema? Vocês estão em um processo de aprendizado e tá tudo bem errar. Não tem problema errar. Inclusive, se vocês errarem, o falante nativo, ele vai ajudar vocês. Ele vai compreender vocês. A questão aqui não é falar de forma perfeita, mas é fazer o esforço de se comunicar. As pessoas não se irritam, não se incomodam quando nós mostramos que estamos tentando aprender a falar o idioma delas. Elas, inclusive, nos ajudam. Nós temos que desapegar dessa ideia de que nós temos que sair falando perfeitamente desde o início, porque isso não vai acontecer. Aceitar os nossos erros, aceitar que eles fazem parte do processo, porque é isso que vai nos permitir aprender com eles. O terceiro erro é aprender apenas gramática e não expressões naturais. Muitas vezes nós nos jogamos nos livros e ficamos sabendo de todas as regras, sabemos exatamente como usar as regras. O problema é que a gramática, ela está muito relacionada com a escrita do idioma. O uso da gramática, de todas as regras perfeitamente na fala, pode ficar não só muito formal, como artificial também. Pode soar um uso quase robótico do idioma. Porque apesar de vocês estarem falando de forma correta, não é uma forma muito natural de falar. Soa estranho.
Qual é a solução para enfrentar esse problema? Vocês podem escutar falantes nativos enquanto eles falam, mas principalmente aprender expressões e conectores, porque expressões e conectores vão fazer com que vocês coloquem mais coisas que são idiomáticas na fala de vocês, no desenvolvimento de vocês. Se nós olharmos simplesmente pela gramática e nós estamos felizes por estarmos com algumas pessoas em um dia bonito, nós diríamos: Estou muito contento ou estou muito contenta por estar aqui com vocês neste dia tão bonito. Quem é que fala assim, gente? Um nativo diria: Que bueno estar aqui com vocês hoje. Oi, que bueno estar acá com vocês. Um nativo também não diria isso é muito chato. Uma tradução literal de isso é muito chato. Um nativo diria isso é muito aburrido ou que pesado isso. As expressões idiomáticas, elas vão ajudar vocês a se desenvolver de uma forma muito mais natural no idioma, incorporando expressões como me dá igual, que rollo, ni de broma, vale. Os espanhóis adoram o vale. O vale entra ao final de cada frase e às vezes ele funciona até como uma vírgula para alguns nativos. Mas o uso de tudo isso junto, principalmente dessas expressões mais idiomáticas, vai deixar o falar de vocês muito mais fluido e muito mais natural. Para ajudar vocês com isso, eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição para que vocês aprendam algumas expressões idiomáticas que são muito usadas no espanhol. O quarto erro, ele está muito relacionado com todos os outros, que é não praticar o suficiente. Muitas vezes nós não praticamos o idioma que nós estamos aprendendo. Seja por insegurança, seja por não ter com quem praticar, isso faz com que nós nos retraiamos um pouquinho na hora da nossa comunicação. Nós temos que sair dos livros, nós temos que sair dos aplicativos. Nós não podemos só ter esse conhecimento passivo. É importante nós falarmos com nativos. Ah, mas e se eu não tenho com quem conversar? Tem uma técnica que eu acho muito boa, que é justamente vocês interagirem com vocês mesmos. Conforme vocês vão avançando no conhecimento de vocês, ampliando o conhecimento de vocês de vocabulário, vocês são perfeitamente capazes de desenvolver conversas, de desenvolver pensamentos, argumentos na cabeça de vocês em espanhol. Eu posso começar com algo simples. Hoy desayuné una tostada. Después salí al trabajo, almorcé con mi amiga e volvi a casa. Hoje eu almocei uma torrada, depois eu saí para o trabalho, eu almocei com uma amiga e eu voltei para casa. Nós começamos com coisinhas simples. Agora, se eu estou fazendo alguma coisa dentro da minha casa, vou fazer a janta, por exemplo. Voy a cortar la cebolla. Ahora el tomate. Ahora pongo el arroz en la comida. Eu vou cortar a cebola, depois eu vou cortar o tomate, depois eu vou colocar o arroz na comida. Isso vai dando para vocês um pouco mais de flexibilidade na hora de falar. Mas para te ajudar com isso, o vocabulário é essencial, porque muitas vezes nós empacamos nas nossas frases porque nós não temos um vocabulário amplo que nos permita chegar nesses temas, nesses assuntos que nós queremos falar. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição o link de duas playlists de vocabulário e de palavras do dia, para que tu possas dar uma ampliada nesse teu vocabulário e te ajudar a ter mais confiança para praticar o teu espanhol. O quinto erro é não usar conectores. É muito importante nós usarmos conectores quando nós estamos aprendendo um idioma, porque se nós não fazemos isso, nós vamos fazendo frases curtinhas. Eu fui à la tienda, comprei pan, volví a casa. Eu fui à la tienda para comprar um pan, ou porque queria comprar um pan, entonces volví a casa. Eu fui à loja porque eu queria comprar um pão, depois ou então eu voltei para casa. É muito importante que nós façamos essas conexõezinhas pequenas através de conectores para que esse nosso discurso, essa nossa conversa, ela seja mais fluida. Eu sugiro para vocês como conectores básicos para continuar alguma conversa e, además, después y luego.
são os mais básicos e os mais simples para dar continuidade a alguma coisa. Mas se eu quero explicar uma conversa, eu posso usar por quê, já que e como. Para contrastar uma conversa, eu também posso usar pero, aunque e sin embargo. Conta para mim aqui nos comentários se tu queres que eu faça um vídeo mostrando para vocês os conectores básicos e como usá-los para que vocês possam desenvolver melhor as orações de vocês. O sexto erro tem a ver com pronúncia e com ritmo. Muitas vezes o problema na fala é que o espanhol nativo, assim como o brasileiro nativo, ele tem o seu ritmo próprio de falar o idioma, de pronunciar as palavras. Às vezes está relacionado com acentuação, mas às vezes está relacionado também com sotaque. Por que que muitas vezes nós empacamos nisso? Porque nós não praticamos os sons do espanhol, porque nós praticamos só, às vezes, na escrita. E isso pode até fazer com que os nativos tenham um pouco de dificuldade de entender você se vocês pronunciam alguma coisa errado. Como é que eu resolvo esse problema? Escutando, repetindo, muitas vezes até nos gravando, entoando aqueles ritmos corretos. Outra coisa que é interessante é que também no espanhol, nós às vezes vamos comendo algumas palavrinhas, alguns sons. Então, ao invés de dizer yo estoy muy bien, posso dizer yo estoy muy bien, tudo junto. Ou voy a ir, tudo juntinho. Se nós não estamos acostumados com esse ritmo, nós vamos trancar também na nossa fala. Outra coisa que acontece bastante é que nós nos atrapalhemos na diptongação de alguns verbos e dizemos, por exemplo, estudando ao invés de estudiando, ou comendo ao invés de comiendo. Importante que nós possamos ouvir o que é dito e possamos repetir e tentar imitar esse ritmo. Às vezes, até gravando a nossa própria voz para poder fazer essa comparação se nós estamos fazendo isso da forma correta. E para te ajudar a desenvolver a tua pronúncia, eu vou deixar na descrição duas playlists para vocês. Uma sobre os sons do espanhol, em que eu ensino vocês a justamente a pronunciar algumas letras, algumas palavras especificamente. Mas eu também vou deixar para vocês aqui embaixo dois vídeos que vão ensinar vocês a acentuação no espanhol, que é diferente da língua portuguesa, e por isso algumas palavras são pronunciadas de forma diferente e nós temos que saber. Por fim, o sétimo e último exemplo são as muletas naturais. Na língua portuguesa nós usamos tipo, então, né, bah, mas no espanhol as muletas naturais que nós usamos são outras. Pues, o sea, bueno, sabes. Quando nós usamos muletas que não são do espanhol, o nosso diálogo, a nossa conversa, ela vai ficar estranha. Porque se eu disser para um espanhol, tipo, fui al cine, né? Tipo e né são palavras tipicamente do português brasileiro. Alguém que é nativo diria, pois fui al cine, sabes? Para soar mais natural, eu posso tentar me adaptar a essas muletitas que são as do espanhol. Bueno, que nós usamos para começar, para iniciar uma conversa. Pues, que nós usamos para pensar ou para conectar alguma informação. O sea, para deixar alguma coisa mais claro. Sabes, para chamar a atenção de quem está falando conosco. Ou nós podemos simplesmente ficar em silêncio. Se eu não sei de que forma introduzir essa forma mais natural de falar e eu não quero usar muletinhas, o que eu posso fazer é ficar em silêncio, ao invés de usar essas muletas. Parar e refletir na minha oração para poder falar de uma forma mais natural sem essas muletas. Se tu falas português e tu quer soar mais fluido, com mais fluidez no espanhol, não te esquece. Não pensa em português e traduz para o espanhol. Não fica com medo de errar, porque isso vai acontecer e tá tudo bem, porque vocês estão aprendendo. Tenta praticar todos os dias e tenta aprender também as expressões naturais do idioma, porque isso vai facilitar muito a tua vida. Agora, conta para mim aqui nos comentários qual desses erros tu mais cometes na tua tentativa de ser mais fluido no espanhol. E se esse vídeo foi útil para ti de alguma forma, não te esquece de curtir o vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações, enviar esse vídeo
para aquele teu amigo, para aquela tua amiga, que, assim como tu, quer aprender mais sobre gramática, sobre cidadania, sobre cultura e sobre tudo o que o espanhol tem para te oferecer.